levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Amém? Pode tomar o seu assento, Deus seja louvado. Com a voz um pouco comprometida, por causa de uma gripe muito forte que estamos sarando agora, mas Deus tem sido bom. O profeta Jeremias, ele recebe uma ordem de Deus. Deus vai dar algumas lições para o profeta Jeremias, mostrando a sua bondade, benignidade, longanimidade e toda a sua misericórdia. Para isto, Deus vai se exemplificar, Deus vai se fazer entender através de um oleiro. Tudo que está relacionado à pessoa de Deus, tudo que está contido na eternidade, é de difícil entendimento, e na nossa finitude mental humana, somos incapazes de compreender tudo aquilo que ainda nos será revelado pela eternidade. Desta forma, para tornar simples e fácil, Deus sempre faz com que os exemplos conhecidos pelo homem sejam sombra daquilo que de fato acontece e existe no céu. Então Deus agora vai dar uma ordem ao profeta Jeremias: desce à casa do oleiro. Então o profeta Jeremias de imediato acata a ordem, obedece e desce. E o texto diz que quando ele desce, o profeta vai começar a relatar o que ele está vendo. E para que ele comece o relato, há uma verdade importante aqui. Ele diz: e desci e vi que o oleiro estava fazendo a sua obra. Agora, olha que interessante. Ele diz: quando eu vi, eu desci e vi. Ele está dizendo: só vi, só contemplei, porque a porta da casa do oleiro estava aberta. Porque ninguém entra em uma casa em que a porta está fechada, a menos que seja um ladrão, um arrombador. Então o profeta, que é profeta, só entrou lá porque a porta estava aberta. Se Deus está se fazendo exemplificar na pessoa do oleiro, a porta da casa não poderia estar jamais fechada, porque Apocalipse capítulo de número 4, João escreve e relata que ele foi arrebatado em espírito, e à medida que ele foi subindo, ele diz: e vi que estava posta uma porta aberta no céu. Deus está dizendo ao profeta Jeremias: a primeira coisa que você vai ver é que a casa do oleiro está aberta, porque aqui no céu é lugar de porta aberta. Desde toda a eternidade a porta está aberta. Esteve aberta ontem, está aberta hoje, estará aberta amanhã, até que Jesus Cristo volte a arrebatar a sua igreja. Isso significa que não tem horário para o crente entrar na porta da casa de Deus. Ele pode entrar de manhã, de tarde, na hora do almoço, de noite, e de madrugada também está disponível para você entrar. Pode ser que a porta da farmácia se feche, pode ser que a porta da prefeitura encerre o expediente, pode ser que seu amigo vá viajar e o pastor não esteja para te atender, mas tenha certeza, a porta do céu estará aberta continuamente para você entrar a hora que você quiser. E lá você pode também falar o que você quiser, porque quem está lá, além de ser o dono do céu, além de ser o dono da terra, além de ter o controle dos peixes do mar, além de ser dono de todos os exércitos, ele também é o seu pai. E com o pai a gente tem intimidade para conversar, com o pai a gente tem liberdade para se relacionar. Esta noite ele quer que você tenha esse relacionamento aprofundado, e ele está dizendo: o céu está aberto para você entrar a hora que você quiser.
Pois bem, o profeta só entrou porque a porta estava aberta. Segunda verdade, o profeta quando entrou ele disse: e vi que o oleiro estava fazendo a sua obra. E vi que o oleiro estava fazendo a sua obra. Ora, se o céu é lugar de porta aberta, e ele disse que viu que a porta estava aberta, ele diz: e vi que o oleiro, ou seja, e vi que o oleiro, ele está dizendo, existe lá um oleiro, e esse oleiro não estava ausente, o oleiro não tinha ido na casa do vizinho, o oleiro não tinha tirado férias, o oleiro não tinha ido passear com alguém, e não tinha ido dormir ou descansar, porque se a porta está representando a porta do céu, e o oleiro é a pessoa do próprio Deus, Deus está dizendo: eu sou o oleiro sou eu. Então ele não descansa, eu não descanso, ele não dorme, eu não durmo, ele não tira as férias, eu não tiro férias. Deus está dizendo: enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando. Enquanto você está se vestindo, eu estou trabalhando. Quando você está doente, eu trabalho. Quando você tem saúde, eu trabalho. Quando o dinheiro falta, eu trabalho. Quando tem dinheiro, eu trabalho. Ele está dizendo: é 24 horas de trabalho dioturnamente. Enquanto você está desesperado, às vezes a gente chega quase que no fundo do poço e diz: as portas se fecharam. Tem gente que começa a arrancar os fios de cabelo que ele ainda tem, e desesperado, dizendo: da onde virá o meu socorro? Desesperado. Mas aprendemos com o salmista que disse: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e também criou a terra. Aqui, irmão, nós estamos na própria olaria de Deus, e aqui nós viemos para ouvir, porque quando o oleiro entra é porque a porta está aberta, então ele vê que o oleiro está trabalhando. Agora olha que interessante, o ministério profético tem, dentre muitas funções, a principal do que? De profetizar. Profeta profetiza, então o profeta ouve de Deus e transmite para o povo, ouve de Deus e transmite para o povo. Agora Deus, quando chamou o profeta para descer na olaria, Deus não disse para o profeta que ele iria profetizar, ele não iria lá para dizer o que ele tinha para dizer, mas Deus disse: quando você chega lá, você vai ouvir, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu nasci no fundo de igreja, vendo meu pai pastorear a igreja, e eu já vi muitas coisas do tipo: pessoas que ensaiam playback para cantar no culto, aí chega no culto, não tem oportunidade, sai de bico, sai de cara feia porque não teve oportunidade. Às vezes quer pregar, mas não teve oportunidade nem para ler um versículo, e sai chateado porque ensaiou, porque estudou, mas não teve oportunidade. Porque às vezes a gente vem querendo fazer, mas aí a gente é surpreendido, porque nem sempre a gente vem para fazer, mas a gente vem também para ouvir. Esta noite é a noite de ouvir a palavra, esta noite é a noite de ouvir as palavras dele. Por quê? Porque as palavras dele produzem vida, e a palavra dele não produz vida finita, a palavra dele não produz vida doente, mas a Bíblia diz que a palavra dele produz vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Isso significa dizer que tudo que você está ouvindo aqui, se colocado em prática, vai produzir vida na sua casa, vai produzir vida na sua família, vai produzir vida no seu trabalho, vida nos seus amigos, vida onde você passar. Receba essa palavra se você puder. Deus está dizendo: ouça tudo hoje com muita atenção e com muito carinho, porque vai produzir vida aonde você estiver. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então ele diz: desce e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí ele diz: e vi que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Lugar de oleiro trabalhar é dentro da olaria, e ele trabalha sobre rodas. É lá que ele constrói o vaso. Mas para que o oleiro possa construir de fato o vaso, ele precisa colocar em prática alguns processos. E esses processos começam pelo primeiro passo. Qual é o primeiro passo que o oleiro tem? O primeiro passo é a escolha do barro. O oleiro vai escolher o barro que ele vai trabalhar. Agora entenda, há quem diga que exista mais de 150 tipos de barro. Talvez mais, talvez menos. Agora, dentre toda esta gama enorme, essa vastidão de tipos de barro existentes no planeta Terra, entenda que o oleiro, que é oleiro, sabe muito bem qual é o barro que serve para fazer o melhor vaso. Ele sabe qual é o barro que tem mais liga, mais cheiro, menos cheiro, mais raiz, menos raízes, mais pedra, menos pedra. Ele sabe muito bem qual é o tipo de barro. Quando o oleiro tem essas informações, ele sabe qual tipo de barro ele precisa, o que ele faz. Então ele sai da olaria para buscar este barro para fazer o vaso. Agora, talvez o barro que ele precisa está em um lugar de difícil acesso.
talvez em uma mata densa, nunca explorada, ninguém nunca foi lá. E alguém pode até dizer para o oleiro: não vai, porque lá é um lugar difícil de chegar, lá vai dar trabalho para chegar. Mas entenda, o oleiro, que é oleiro, sabendo do tipo de barro que ele quer, ele não mede esforços, ele entra na natureza, nos lugares mais difíceis, onde o homem nunca pisou. O oleiro vai lá, pega este barro e só volta para a olaria assim que ele encontra, ou só quando ele encontra de fato este barro. Isso quer dizer que Deus, se exemplificando na pessoa do oleiro, também sabe exatamente o tipo de barro que ele quer para fazer o vaso que ele precisa fazer. Alguém vai dizer: não, mas esse aí não vale nada, esse aí nasceu torto e vai morrer torto, esse aí ninguém quer nada com ele. Mas entenda que este oleiro, que é o oleiro Jeová por excelência, um dia entrou nos lugares mais improváveis, entrou em bares, encontrou alguns barros bêbados, embriagados, entrou em baile funk, em festa rave, ele entrou nos lugares mais improváveis em que ninguém dava nada, e de lá ele tirou um barro precioso, que a sociedade olhava e não dava nada, que a sociedade olhava e desprezava. Mas olha o bando de barro, perdão da palavra, olha o tanto de barro aqui esta noite, que ninguém dava valor nenhum, mas o oleiro trouxe para dentro da olaria, deu um banho de graça, lavou com sangue vertido na cruz do Calvário, iniciou-se um processo da construção de um vaso precioso. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Isso quer dizer que não importa o passado. Como assim, pregador? Não importa o passado. Sabe por quê? Existe na Bíblia, Lucas escreveu dizendo que existia uma mulher chamada Ana, e Ana era uma profetisa da tribo, da filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ou seja, Asser foi o homem, um dos líderes das 12 tribos de Israel, que planejou anteriormente a morte do próprio irmão José. Venderam ele para ismaelitas, tentaram contra a vida dele. Ele era um dos 12 irmãos, ele fazia parte do círculo de irmãos. Agora entenda, sempre que ele estava andando, mesmo depois de ter prosperado, mesmo de tudo ter ocorrido, alguém sempre apontava para Azer e dizia: é bênção hoje, mas planejou a morte do próprio irmão. Agora entenda, também isso foi sendo respingado na família, nas gerações futuras, de forma que a profetisa Ana, o texto diz, veio da tribo de Aser, mas também o texto vai dizer que ela era filha de Fanuel, e o nome Fanuel quer dizer face de Deus. Ou seja, todos queriam até apontar o passado. Profetiza, mas tem esse passado. É mulher de Deus, mas tem esse passado. Mas tinham que fechar a boca. Sabe por quê? Porque o pai dela não era Asser, veio da tribo de Asser, mas não era Asser. O pai dela era Fanuel, e Fanuel é a face de Deus. Então todas as vezes que queriam apontar ela, tinham que dar de cara com a face de Deus. Assim acontece conosco. Todos querem nos apontar o passado, erros que cometemos, mas vão ter que fechar a boca. Por quê? Porque vão ter que dar de cara com a face de Deus. Todos nós nascemos de novo quando fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O pastor acabou de dizer, agora o colunista da revista Veja diz que nós somos uma classe de pessoas que incomodamos. Isto é uma bênção. Sabe por quê? Está se cumprindo a palavra de Jesus Cristo. Nós temos que incomodar mesmo, nós temos que causar problema na sociedade, no bom sentido da palavra mesmo. Sabe por quê? Porque senão nós não incomodarmos a sociedade, quer dizer que nós estamos nos aliançando com ela, quer dizer que nós não temos diferença. Mas louve a Deus, porque estão enxergando que somos um povo diferente, estão enxergando que somos um povo comprado, lavado e redimido no sangue do Calvário. Podem até querer apontar o passado, mas Jesus está dizendo: os pecados já foram lançados no mar do esquecimento. Da agora para frente é só alcançar a nova Jerusalém. Aleluia. Então o oleiro sai, escolhe o barro e volta para a olaria. Quando ele chega de volta na olaria, ele vai dar agora o segundo passo para a construção deste vaso. Qual é o segundo passo? É chamado de amassamento desta massa. Ele vai pegar na sua mão, nas suas duas mãos, e vai começar a amassar.
Lembre-se que o profeta está sentado dentro da olaria, observando o trabalhar deste oleiro. O profeta está quietinho, só observando ele trabalhar. O profeta talvez até queira dizer algo, mas tem que ficar ouvindo e tem que ficar vendo ele trabalhar. Então ele pega e começa a amassar aquela massa. Ele espreme com força, porque ele espreme com força, porque ele precisa tirar as impurezas que estão lá. Quais são elas? O barro está na natureza, lógico, logo, por mais selecionado que ele tenha sido, ele vem com pedras, e ele vem com raízes, ele vem com imperfeições. Então o oleiro vai espremendo com força, para que ele possa tirar as pedras e as raízes. Alguém pode se perguntar, por que é que tem que tirar pedra e raiz? Simples, porque no momento, na construção do vaso, se as pedras e as raízes permanecem na massa, então quando ele está dando forma, quando ele está dando o modelo daquele vaso, logo vai aparecer deformidades na parede daquele vaso. Por quê? Porque as pedras vão querer saltar, porque as raízes vão querer ficar para fora. Aí o oleiro diz, não, aqui o trabalho é de excelência. Então ele aperta até tirar pedra e tirar todas as raízes. Isso simboliza o quê? As pedras e as raízes na massa ali simbolizam o pecado, simbolizam a mentira. E talvez alguém está olhando e dizendo, para de apertar, já está bom. Mas o oleiro que faz um trabalho de excelência diz, não está bom, aos seus olhos está, mas ao meu não. Então eu vou apertando e vou tirando a mentira, vou tirando o engano, vou tirando a traição, vou tirando o adultério, vou tirando a prostituição, vou tirando tudo que não presta, tiro até a língua grande, não tem problema, enquanto não sair tudo que precisa sair, não dou início ao trabalho. É por isso, irmão, que tem gente que diz, como você está? Eu diz, estou passando pelo aperto, estou passando por um estreito que você nem imagina. E talvez alguém até atribui o trabalho ao diabo e diz, Satanás está me tentando. É nada, querido, entenda, Jeová está com você na mão, está espremendo como ele quer. E alguém diz, para porque está doendo. Mas oleiro, entenda que enquanto você está na mão dele, você está guardado, porque ele pode até apertar com força, talvez até jogue no chão e pisoteie com o pé, volta lá e pega a massa de novo com a mão. E talvez alguém dizendo, não, vai estragar todo o trabalho, mas ele sabe o que está fazendo. Entenda, não está na mão do presidente da república, não está na mão de embaixador, não está na mão de sheik do petróleo, não, está na mão do Todo-Poderoso. Significa dizer que pode até estar doendo agora, mas na mão do oleiro você não morre, na mão do oleiro você não cai, na mão do oleiro você não fracassa, porque a mão dele é poderosa para te guardar de todo o mal e de todo o perigo. Está na mão do oleiro e ele vai trabalhar. Estamos guardados e protegidos. Aqui na mão dele não tem quem te tire, a menos que você queira sair. Mas se você quiser ficar, te garanto que você não morre, enquanto a obra dele não se completar na sua vida por completo. Então o oleiro está trabalhando, amassa, amassa, amassa. Depois que ele termina o processo de amassar, ele vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo na construção? Ele vai colocar sobre as rodas. E quando ele coloca sobre as rodas, na olaria antiga principalmente, o oleiro trabalhava da seguinte forma: ele sentava em um banquinho pequeno e as rodas eram duas, uma menor embaixo e uma maior em cima. Com os pés sobre a roda menor, ele dava velocidade, de forma que interligada na roda de cima, a roda de cima também ganhava velocidade. O oleiro sabe que para construir o vaso, ele precisa de dar bastante velocidade, para que ele possa colocar a massa em cima para trabalhar. Por quê? Porque se a velocidade for pouca, deforma a parede do vaso, deforma a massa, não dá para trabalhar com perfeição. Então ele dá bastante velocidade. Entenda, no processo de dar velocidade, é o processo que a massa, quando é depositada sobre as rodas, ela gira com tanta velocidade, que não dá para ter controle de nada. Porque vaso, irmão, na casa de Deus, é assim que acontece. A gente, enquanto tem o controle da situação, Jeová não faz nada, Jeová não trabalha. Agora, quando
quando ele tem o controle, até parece que o mundo está girando, parece que o vento está soprando sempre contrário e nunca a favor. Agora entenda, é aí o exato momento do trabalhar e agir de Deus. É aí, quando ele dá bastante velocidade, que ele coloca as duas mãos novamente sobre a massa. É ele dizendo: está girando, está rápido, o vento está forte, mas o controle é meu. A tempestade está forte, está batendo, mas o controle é meu. É aí que ele coloca a mão. Esse momento aqui é momento limite. Esse momento aqui é momento de que o vaso olha para lá e para cá e diz: não tem saída. Aí lá vem a mão do oleiro e entra na situação. É assim que nós ouvimos agora no testemunho da irmã que nos antecedeu. Quando a gente perde o controle dele sempre aparece para solucionar o problema. Quantos aqui já tiveram a mão do oleiro trabalhando e solucionando o problema? E talvez você está sentado aí dizendo: ah, mas a minha situação está difícil que você nem sabe. Então receba essa palavra profética essa noite. Deus está dizendo: eu vou tomar o controle da situação, mas você precisa abrir mão. Descansa. É assim que ele manda: descansa. O agir é meu, o trabalhar é meu. Ninguém pode ensinar o oleiro a trabalhar. Por quê? Porque ele é oleiro por excelência. Na olaria, vaso não ensina o oleiro, porque o vaso só é feito depois que o oleiro trabalha. O vaso não pode questionar o oleiro, porque ninguém pode questionar aquele que o fez. Aquele que o fez sabe o que faz. Aquele que o fez sabe o que faz. Sabe aonde está cada órgão do seu corpo, porque foi ele que fez. Sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, porque foi ele que colocou. Então descansa essa noite, porque o controle está na palma da mão de Deus. Ele vai trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Então começa a girar e ele vai dar o início ao próximo processo. Qual é este processo? Ele coloca as duas mãos, direita e esquerda, do lado de fora. Ele começa a subir esta massa. Aquele amontoado de barro, que era só amontoado de barro, começa a ganhar forma. Esse processo é chamado de modelagem. Então ele vai subindo aquela massa, de forma que vai ganhando os primeiros traços de um vaso. Vai crescendo, porque a obra de Deus, ela é dessa forma. Enquanto quem está olhando diz: o que é que ele está fazendo? O que é que ele está tramando com este pouco de barro? Enquanto estão questionando o que é que estão fazendo, o que é que o oleiro está fazendo, nós estamos crescendo na mão dele, porque na mão de Deus a gente sofre, mas cresce. A gente chora, mas cresce. A gente padece às vezes, mas cresce. Enfrenta vento, mas cresce. Enfrenta tempestade, mas cresce. Crente fiel é assim, irmão. Ele pode até sofrer, mas ele cresce. Ele pode até passar por um aperto, mas ele cresce. É por isso que você quer parar e não consegue, porque até tentando parar, você está crescendo. Até estando desanimado, você está crescendo, porque você está na palma da mão de Deus. Você está na olaria de Deus. Oh glória, ele está trabalhando. Então ele começa a crescer o vaso. Quando chega na metade da construção, o oleiro vai mudar o processo. Por quê? Porque ele até agora, ele está com as duas mãos pelo lado de fora, direita e esquerda, esquerda e direita. Agora ele vai tirar uma mão do lado de fora e vai colocar do lado de dentro. Por quê? Porque Deus é assim. O vaso para ele precisa ter forma do lado de fora, mas também precisa ter forma do lado de dentro. Porque para a sociedade não. Para a sociedade vale o estereótipo, o que se é por fora. Não se julga o que se é por dentro. Não importa o que se tem por dentro. Agora Deus não. A gente pode até não ser muito bom por fora, mas para ele o interessante é que esteja tudo certinho pelo lado de dentro. É por isso que ele tira uma mão do lado de fora e coloca do lado de dentro. O profeta está até perguntando: e agora? O que é que está fazendo? Eu estou dando a mesma forma que tem do lado de fora, também do lado de dentro. Nesta geração, Jeová está fazendo isto. Tem gente orando dizendo: mata ele, destrói ele, tira ele. Errou,
acaba com o ministério, arranca ele, não deixa fazer mais nada. O oleiro não vai matar ninguém, não. Sabe o que ele vai fazer? Vai tirar da onde está, vai trazer para um lugar separado, vai colocar uma mão do lado de dentro do vaso e vai limpar o que tem por dentro. Sabe por quê, irmão? Porque é uma geração na atualidade, infelizmente, que são belas pelo lado de fora, mas estão cheias de teia de aranha e de podridão por dentro. Está cheia de sujeira pelo lado de dentro. Por fora está tudo certo, veste como manda o figurino, anda com o uniforme da instituição, dá a paz do Senhor, é santo que não acaba mais pelo lado de fora, mas se virar pelo lado de dentro, o problema está sério escondido lá. Mas nesta última hora da igreja na face da terra, Jeová não vai deixar se escarnecer. Ele vai colocar a mão do lado de dentro de alguns vasos e vai limpar a sujeira que está escondida pelo lado de dentro. Ele vai arrancar a sujeira. Eu me lembro, eu estava pregando uma festividade na cidade de São Paulo e de repente convidaram a banda para tocar, irmão. A banda tocava que era uma beleza, um grupo musical. O vocalista, o principal, ele cantava que você fechava o olho e pensava que era o CD que estava tocando. A voz subia, a voz descia, não desafinava, era uma coisa espetacular. Aí quando foi chegando o momento da palavra, ele foi se retirando, saiu com todo o seu grupo, meteu um chiclete na boca e saiu. Sabe que hora foi que eles voltaram? Quando a minha palavra estava se encerrando e diz, vamos ouvir o último louvor da noite. Aí vem entrando todos eles de novo em filinha, só para cantar. Eu fiquei olhando dizendo, você engana todo mundo, mas não engana a Deus. Sabe por quê? Porque tá belo pelo lado de fora, mas crente que não gosta de palavra tá podre pelo lado de dentro. Deus vai sacudir esta geração. Deus vai colocar a mão dentro desses vasos e vai limpar o lado de dentro. Sabe por quê, irmão? Porque o oleiro sabe muito bem o que é que ele vai depositar dentro de vaso, e ele não pode depositar algo especial dentro de vaso que está cheio de sujeira. É por isso que ele vai limpar, porque ele vai derramar alguma coisa especial do lado de dentro. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Levante a sua mão agora com a minha, levante a sua mão. Oh, glória, Rabacalassúria. Receba a graça do Senhor que está descendo sobre nós essa noite. Eu profetizo sobre a nossa vida que é um tempo de mudança espiritual. Deus vai sacudir a nossa geração e o nome dele vai ser glorificado. Amaia, leia, soria. Quem pode adorar o nome dele, adore. Quem pode glorificar o nome dele, glorifique. Oh, aleluia. Agora, para terminar, o texto diz que o vaso que ele fazia era de barro. E porque o vaso que ele fazia era de barro, o texto diz que o vaso se quebrou na sua mão. Ou seja, não foi o oleiro que quebrou, mas foi o vaso que se quebrou. Porque o oleiro, seria incoerente dizer que quem quebrou o vaso foi o oleiro. Porque se estou fazendo alguma obra, eu não vou quebrá-la. É ela que se quebra. Se eu estou fazendo, por que é que eu vou quebrá-la? É incoerente esse pensamento. O texto diz, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Agora o texto vai dizer também que o oleiro não fez como muitos de nós faria. Quando a gente compra um vaso para adornar e esse vaso cai e se quebra, o que a gente faz? Junta os cacos, joga no lixo, pega dinheiro e compra outro vaso. Mas o oleiro Jeová é diferente. Enquanto o vaso se quebra e todo mundo diz, agora joga fora, mata, acaba com ele, o oleiro faz o seguinte, reúne todos os cacos para fazer um vaso novo. O texto diz que o oleiro tomou aquele vaso que se quebrou na sua mão e começou a construção do vaso outra vez. Quarto processo na construção de um vaso, para a gente terminar, é chamado de fornalha. Fornalha, porque o oleiro aprendeu que para que a massa do vaso ganhe resistência, ele precisa passar um período de aproximadamente 24 horas dentro de uma fornalha. 24 horas dentro de uma fornalha. Então o vaso está aqui, está pronto, está preparado, e todo mundo está olhando dizendo, dá um ministério para ele, coloca alguma coisa para ele cuidar, dá um departamento para ele, vai, agora usa ele, vai, coloca ele para pregar, coloca ele para cantar. Aí o oleiro diz, não, calma, fica quietinho, porque não está preparado? Está sim, olha só, todo bem vestido, todo bem alinhado, vai, usa ele. E o oleiro está dizendo, não, para minha obra não presta ainda. Por quê? Porque ainda precisa passar por dentro da fornalha.
fornalha. Aí o que o oleiro faz? Ele pega aquele vaso e coloca dentro da fornalha, e a fornalha é quente, aquecida muitas vezes, e aí o vaso é colocado lá dentro, e o oleiro está aqui só olhando, o profeta está sentado observando, e a massa do barro, irmão, quando está dentro do oleiro, ela começa a dar uns estalos, pá! Tá. E quem está ouvindo é tentado a pensar que o vaso vai se quebrar lá dentro. Aí o oleiro, que é o oleiro por excelência, está dizendo: não, calma, os estalos aí pode até parecer errado, pode até parecer que está dando tudo errado, mas o controle aqui é meu, a excelência aqui é minha, eu sei a temperatura certa, não tem prova que nos sobrevém que a gente não possa suportar. Aí, irmão, tem gente até clamando, dizendo: Deus, me tira, me livra. E Deus está dizendo: calma só um pouquinho, você está na fornalha, você está no processo. E tem gente dizendo: mas está doendo, Deus. E Ele está dizendo: calma. Por quê? Porque o oleiro entendeu que quando o vaso sai, pode bater que o vaso não se quebra, pode cheirar que não tem mau cheiro, pode tocar que não tem bolha mais na massa. Sabe por quê? Porque o fogo purifica, o fogo dá resistência, o fogo muda. João Batista diz: eu vos batizo com água, mas vem aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque o fogo é a palavra. E o que é o fogo? O fogo purifica. O que o fogo faz? O fogo muda o caráter do homem. Tem gente que diz que caráter não se muda. Muda, é a palavra que muda o caráter do homem, ela é o fogo. Tem gente que diz: você é batizado? Sou. Fala a língua, mas fala palavrão. Fala a língua, mas mente. Fala a língua, mas engana. Fala a língua, mas mata. Fala a língua, mas adultera. Fala a língua, mas prostitui. Sabe por quê? Porque só fala a língua, mas não foi transformado pelo fogo. É esse tipo de vaso que Jeová vai jogar dentro da fornalha e só vai tirar de lá quando ele estiver pronto. E talvez alguém vai dizer: tá bom, já chega. E o oleiro está dizendo: não, aí na terra é um negócio, mas aqui em cima é outro. Aí embaixo é Cronos, mas aqui em cima é Kairos. Aí embaixo é o seu tempo, mas aqui em cima é o meu tempo. Talvez você está pensando que 2 dias está bom, mas talvez para Deus leve 10 anos, talvez para Deus leve 15 anos. O interessante é que quando Ele te tirar de dentro da fornalha, ninguém mais vai te segurar, ninguém vai mais te quebrar. Oh, glória! Levante a mão mais uma vez, por favor. Levante a sua mão, em o nome de Jesus. Receba essa palavra. Você pode estar passando pelo estreito agora, mas tenha total certeza e tranquilidade: o nome do Senhor vai ser glorificado na sua casa, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado na sua vida. Quem pode adorar a Deus por essa verdade, diga aleluia, diga glória, exalte o nome do Cordeiro. Fique de pé em nome de Jesus Cristo essa noite. O oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando. E a fornalha é um processo do qual ninguém pode fugir. E a fornalha chega para todos. É o momento de que você vai olhar para um lado e para o outro, e ninguém vai estar ali para te ajudar. Mas, todavia, apesar de não ter ninguém, nem amigo, já percebeu que nem prova que você passa, que o amigo se propõe a te ajudar, chega no dia da ajuda, não dá para te ajudar. Se propõe a te dar uma contribuição, chega no dia, não consegue. Não foi ele que não quis, foi o oleiro que não deixou. Ele queria tomar as suas dores, mas o oleiro não deixou tomar. Ele queria lutar a sua luta, mas o oleiro não deixou lutar. É o processo da fornalha. Mas fique tranquilo, porque enquanto você está nela, o oleiro está só te observando. E enquanto ele estiver te observando, você não vai morrer nessa prova, não vai morrer nesse vale, mas chegará o momento. E eu profetizo em nome de Jesus que para algumas pessoas, não sou leviano de dizer que são para todas, mas para algumas pessoas,
Está chegando a noite, está chegando o dia e a hora, e para alguns é hoje que essa prova vai acabar. Esse vale vai terminar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Tem gente aqui precisando ouvir essa palavra. Deus está dizendo: é hoje que chegou. Você veio aqui precisando ouvir só isso. E Deus está dizendo: eu estou entrando aí agora e vou te tirar deste lugar, deste vale, deste aperto, desta luta, desta peleja. E vou te mostrar que apesar dos pesares, eu continuo segurando a sua mão. Eu continuo segurando a sua casa. Eu continuo segurando a sua família, eu continuo segurando a igreja. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Vai apertar muito ainda antes da volta de Jesus. A perseguição só começou agora. O colunista da revista Veja atacando a gente. Vai piorar, vão tentar tirar a nossa liberdade, vão tentar calar a nossa voz. Não vai se poder mais pregar contra a homossexualidade, não vai se poder mais se pregar contra a prostituição. Mas a igreja tem que saber de uma coisa: continue pregando, continue santificando. Jeová está no controle, Ele vai nos livrar. Adore, adore, adore. Levante a sua mão para a gente orar agora. Existe alguém entre nós que não é evangélico e quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Se tiver, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Tem alguém não evangélico que quer se entregar para Jesus? Alguém que está afastado do evangelho? Tem alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Se tiver, é o seu momento. Levante a sua mão, igreja, levante a mão. Vamos orar agora, vamos orar agora. Deus, Urecalácia, Deriahai, Urimicalassúria. Oh, poderoso, a tua palavra é a verdade, ela é o fogo que nos transforma, ela é a bússola que nos leva para o céu, ela é o norte que nos orienta, ela é o pão que nos alimenta, ela é a força na fraqueza, ela é a alegria na tristeza, ela é a paz em meio à guerra. Ó Deus, aqui está a sua noiva, a sua preciosa noiva. Estamos esperando o dia do arrebatamento, Senhor. Mas agora já começamos a ser atacados mais uma vez. Mas isso é prova que nós somos a igreja do arrebatamento. Ó Deus, a tua noiva que agora de mão levantada te adora. Eu profetizo sobre eles agora a tua bênção, Senhor. Eu profetizo agora, Senhor, a cura. Eu ministro a cura, eu ordeno a cura no nome santo de Jesus. Aonde houver um câncer, aonde houver um caroço, que ele seja queimado agora pelo nome santo de Jesus. Aonde houver um demônio alojado, a igreja está dando ordem agora, pelo sangue precioso de Jesus, que ele saia agora. Oh glória. Aonde houver um crente precisando ser renovado, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora. Renova a tua noiva agora, Jesus. Renova o teu povo agora, Jesus. Renova a nossa força espiritual, renova a nossa força espiritual. Nos faça mais forte esta noite. Oh glória, 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 oh glória. Recebe graça de Deus agora, recebe poder de Deus agora. Adore ao nome do Senhor Jesus. Aceitando a Jesus, o pastor vai orar. Aleluia. Nosso amado aqui está reconciliando com Jesus, uma vida para o Senhor. Deus abençoe e fique firme com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus falou conosco. Estamos aguardando as crianças, não virão. Isso, vamos então passar a palavra ao nosso pastor. Cantina, temos a cantina, está aberta para atender a todos os irmãos. Sábado próximo, irmãos, é culto com o departamento dos jovens. José Haroldo está convidando a todos para estarem aqui cultuando a Deus com todos os jovens. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Que todo o povo de Deus diga amém.